Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos. Mais um dia, mais uma vez, oportunidade de buscarmos conhecer e fazer a vontade de Deus, que é o propósito maior da nossa existência, não é mesmo? E aí, a oração é algo tão poderoso, algo tão importante que nós precisamos fazer todos os dias e diariamente, sem cessar. Aí você se pergunta assim, mas como que a gente ora direto, sem cessar, se a gente tem coisas para fazer? Bom, eu vou falar uma coisa, né, que para algumas pessoas é polêmica, complicado, mas é bíblico, né? Pastora Marisa, eu sou batizada com o Espírito Santo, oro em línguas, então eu procuro pedir a Deus que eu não me esqueça de orar. Eu só não vou orar quando eu tô comendo, quando eu tô falando, né? Mas em outras circunstâncias eu estou sempre orando. Porque até aqui em Efésios, né, capítulo 6, ele está falando sobre a armadura do cristão, ele começa no versículo 10, e no 18 ele nos diz assim, façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele, né, usar a armadura. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus, ou então orem no Espírito. Fiquem alertas, não desanimem, orem sempre por todo o povo de Deus. Ele ainda pede que ore para ele também, né? Então, amados, né? Lá em Judas, que só tem um capítulo, né? Judas 20. Edificar a vossa fé orando todo o tempo no Espírito. Eu entendo que seja isso, sabe? Mas também, uma coisa muito importante, né? Que eu ouvi uma pregadora falar. Pregadora que foi a minha primeira mestra na fé, né? E ela diz assim, tem uma hora para orar? Louve, adore, 55 minutos. E estão somente 5 minutos você vai orar. Fazer a sua petição, né? Então a oração no Espírito, né? Ela é uma oração poderosa. Nós não sabemos como orar. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu falei no começo que era algo polêmico, por quê? Satanás imita a oração em língua. Sabe? Ele imita. Eu já vi isso. Já vi muitas pessoas, né, orando em língua, mas não dando frutos. Por isso que entrou em descrédito. Mesmo porque as pessoas não compreendem, elas confundem. Porque o primeiro papel da oração em línguas é a edificação própria, é a limpeza própria. Eu orando em línguas, Deus vai me revelar no mais profundo do meu ser aquilo que está errado comigo, sabe? E posteriormente ele vai derramar sobre mim dons, muitas coisas. Mas se eu não estou limpa, se eu não estou preparada, como ele vai? Como que você coloca um instrumento, uma ferramenta na mão de uma criança? Você não coloca, ainda mais uma ferramenta desse nível, desse tipo. Então, amados, a primeira coisa, né? É para nós mesmos. É para nossa limpeza, sabe? Né? Porque nós muitas vezes somos ignorantes, como Davi falava lá no Salmo 139. Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho bom. Nós não nos conhecemos como devemos nos conhecer. Nós não temos essa força em nós mesmos. Nós precisamos da ajuda de Deus, do Espírito Santo, para nos mostrar como orar. Quantas vezes nós achamos que nós estamos certos nas nossas convicções, nos nossos pontos de vista, e vamos ali, naquela caminhada. E Deus deixa, porque Ele já fez isso comigo. Eu fui. Não que tudo fosse perdido, mas, sabe, até um momento da nossa maturidade. E aí que tá. Nós às vezes pensamos que, mas é muito tempo, como eu já falei para Deus, oh Deus, você me deixou, me permitiu que eu andasse em determinados caminhos por tanto tempo, Senhor. Ah, Senhor, me fala por quê, para quê? E Ele me disse, né? Estou te preparando para esse tempo, filha. Porque não foi de todo perdido. Ele conhecia meu coração, Ele conhece o meu coração, meu desejo de agradá-lo, de fazer a vontade dEle. Mas no tempo dEle, no momento certo, Ele me despertou. Glórias a Ele por causa disso. E eu não fiquei parada, não deixei de aprender. Agora, uma coisa que é muito importante, nós estarmos de olho na nossa alma. É até engraçado, né? Tá de olho na minha alma? Como assim? O que é a nossa alma? Nós somos seres tricotomistas, né? Corpo, alma e espírito. Tá? A gente costuma dizer, não, o espírito tá pronto, a carne é fraca. A carne é o recipiente, esse invólucro aqui que eu vivo, a minha vida. Mas a minha alma é sede das minhas emoções, das minhas lembranças, dos meus sentimentos. A minha alma precisa ser resgatada, precisa ser salva.
porque ela confunde, né? E eu gosto muito de falar de mim, porque eu não posso falar do outro. Então eu vejo assim, esse dia eu tô até conversando com a minha mãe, ela disse assim, eu não vi você nascer. 2 horas depois eu falei, o que é isso? Eu falei, ô mãe, o que é isso? Era eu ali gritando de fome. Eu não vi você nascer. Eu fui a única filha que não te fiz sentir dor, né? Fez você sofrer, que você fala, primeiro filho você quase morreu, o terceiro você quase morreu. Eu tava no meio, foi do meio, foi segunda. Então, eu digo assim, né? Eu nasci numa família disfuncional, né? Com muitos conflitos, pessoas muito feridas. E foi muito difícil, foi muito complicado. Muito complicado. Tudo foi muito complicado. Então, eu desenvolvi em mim um desejo muito grande por ter uma família, por ter aquela... Eu tinha uma família, mas uma família que não estava totalmente rendida, não estava rendida aos pés do Senhor, né? Era uma confusão, né? A prática religiosa, a prática espiritual. Eu fui com as minhas próprias pernas procurar os meus caminhos, entendeu? Mas nós nascemos para ter uma família, para sermos acolhidos, para sermos amados. Assim Deus nos fez, nos deu família. E por conta de eu não ter tido isso, eu me endiguei durante muito tempo. Eu queria muito me casar. Eu queria muito ter alguém que me amasse, que eu amasse também. Eu não pensava só em ser amada. E deu tudo, não vou dizer que deu tudo errado. Eu tenho filhos, né? Aprendo muito com elas. Não foi nada suave, ainda não tem sido suave. E eu realmente acredito que coisas semelhantes que aconteceu comigo acontecem com elas, né? Esse parcelamento da família, essa coisa toda aí. Mas, em contrapartida, né? Eu busco o Senhor. E eu sei que desde do ventre materno, às vezes você fala assim, mas tu já ouviu isso, todo mundo fala isso. Sim. E é bom que a gente fale, sim, porque todos nós somos escolhidos de Deus. Mas eu tenho um chamado, sim, muito significativo. Porque quando eu olho para a minha caminhada e eu vejo, né, tantos livramentos que Deus me deu, me tirou da morte várias vezes, só acidentes foram mais de 20. Então, sabe, as perseguições, tantas coisas, né, que eu falo, meu Deus, quando eu olho para trás eu digo assim, como que eu tô aqui? Teve momentos na minha vida que eu achei que fosse pirar, sabe? E eu não podia falar. Sabe quando você vive coisas que você não pode falar? Até hoje eu não posso dar o meu testemunho. Eu ainda não devo dar. Vai chegar o tempo, sabe? Mas eu ainda não tenho. Não posso. Sabe? Porque são coisas complexas demais. Envolve pessoas. Envolve situações que, na verdade, ainda não chegaram num lugar de acomodação. Então, nós temos que ter sabedoria, bom senso, né? E até chegar esse tempo, muitas coisas serão reveladas. Mas enfim, amados, por conta da minha mendigação, né, de eu querer um casamento, de eu querer uma família que eu nunca tive assim equilibrada, nosso Deus, foi um desastre. Sabe? Foi assim uma coisa muito sofrida. Até eu entender. Deus me dizia assim, seu marido sou eu. Não sou contra o casamento, eu digo para Deus. Se for para o Senhor ainda me dar, né, esse sonho que eu sempre tive minha adolescência toda, tudo bem. Mas hoje eu me sinto completa, eu me sinto feliz. Hoje sim, o Senhor é meu amado. Eu aprendi, sabe, a duras penas, a amar a Deus, a colocá-lo em primeiro lugar. Sobre todas as coisas, me sentir feliz, cheia com Ele, sem sentir falta, sabe? Uma porcentagem altíssima, de nada. Exceto dele, da presença dele. Então hoje eu com Jesus sou a minha melhor companhia. Eu saio, às vezes eu pedalo sozinha, porque eu falo, gente, eu tô acostumada a ficar sozinha. Tenho igreja, assim, irmãos maravilhosos, sabe? A comunhão muito gostosa. Mas a maioria do meu tempo, da minha vida, do meu dia, eu passo sozinha. Às noites eu passo sozinha, eu e Jesus. E eu sinto ele bem perto de mim. Eu saio para fazer as coisas, né? Pedalo. Eu não consigo um grupo de pedal aqui onde eu tô morando. Eu vou sozinha. Se eu tiver de ir no cinema, se eu tiver de sentar numa lanchonete, alguma coisa, eu falo, Jesus, vem comigo, vamos lá. Eu não me sinto sozinho, eu aprendi. E é muito bom a gente aprender isso. Mas é dolorido, tá? É bem dolorido. Como a gente está falando, a questão da oração. A oração é esse relacionamento com Deus. É se manter conectado, é se manter ligado, é se manter dependente, é se manter submisso,
é se manter buscando conhecer a Deus, a vontade dele, pedindo graça, ele força para viver essa vontade. Sabe? É enfrentar o medo, não vou dizer não ter medo, porque a gente às vezes tem medo, mas é enfrentar o medo. E saber que ele está conosco. Esses dias eu adoeci e foi muito complicado. Eu estava sozinha. E eu perdi o ar completamente. Não entrava um fio de cabelo de ar pelas minhas narinas. E eu falei, Deus, o que eu tenho? Não tinha força, sabe? Foi uma coisa assim muito... Eu falei, não. Eu respirei. Eu falei, Deus, respire por mim, Jesus. E eu respirei, acho sobrenaturalmente, sabe? Eu falei para ele, não. Se eu viver, eu estou contigo. Se eu morrer, eu estou contigo também. Então eu não vou temer. Não preciso temer. E nem cheguei ao médico, né? Não estou aqui aconselhando a automedicação, não, tá? Mas eu sabia que eu precisava tomar, tomei. Estou quase 100% recuperada, mas já voltei às minhas atividades, sabe? Não deixei de pregar, de postar os vídeos, menos, mas postei. E assim a gente vai passando por experiências, né? Por situações que nos levam ao amadurecimento, que nos levam à maturidade da fé. E entendemos sim a necessidade da oração. É ímpar, é primeira, sabe? Mais do que alimentação, mais que tudo. Porque quando me falta o ar, como me faltou, foi a oração que me sustentou. Quando me falta companhia, não falta quando eu tenho que caminhar sozinho, eu vou caminhar porque Jesus está comigo. Então, amados, quando nós não temos respostas para tantos questionamentos, tantas coisas que nos acontecem, o Senhor é a nossa resposta, a palavra de Deus é a nossa resposta. Quando adoecemos, quando alguém da nossa casa, né? A quem nós vamos recorrer? A outras pessoas? As pessoas estão cada vez mais ocupadas, sabe? Hoje, mais do que nunca, é raro você ter alguém que possa te ouvir ali, sabe? Olhar nos olhos. É o mundo. Nós estamos vivendo essa fase, esse tempo, né? É o tempo início das dores. Início. Então, mais do que nunca, a oração é o nosso sustentáculo, a oração é o nosso alimento, a oração é o nosso termômetro, a oração é o nosso ar, é tudo. A oração é o nosso relacionamento com Deus, sabe? Amém? Para por aqui, não vai ficar muito longo. Vamos orar? Ô papai, eis-nos aqui mais uma vez, Deus. Na manhã deste dia, te louvando, te agradecemos, porque o Senhor nos deu a oportunidade de acordarmos. Isso significa que tem algo ainda para nós vivermos aqui, para nós cumprirmos, ó Deus. Ah, Pai, toma todo o nosso ser nas tuas mãos, cada segundo, Deus, cada respiração deste dia, Deus. Mas ajude-nos, ó Deus, acima de tudo, termos uma visão clara, Deus, do nosso papel, do propósito para o qual nós estamos aqui na face da terra, Deus. E que reconheçamos em todas as situações, ó Deus, que nós dependemos de Ti. Que o Senhor é aquele que é mais importante que tudo, ó Deus. Se vivermos é para Ti, se partirmos é para Ti, Deus. Aumenta a nossa fé, Deus. Aumenta a nossa capacidade de amar, Senhor. Amadureça-nos espiritualmente para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Um dia de graça, amados, de crescimento. E antes de você sair, não se esqueça de curtir. Vê se você ainda está inscrito no canal. Se não está, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com mais 5 pessoas. A fim de que essa palavra chegue a outros tantos quantos precisam ouvi-la. Tá? Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por poder contar com você. Agradeço em nome de Jesus.